Você pode observar que o Caio Coppola não está nesta manhã com a gente, ele não passou bem, a CNN achou melhor que ele ficasse de repouso em casa, mas o grande debate, ele acontece. No lugar dele está o empresário e porta-voz do Movimento nas Ruas, Tomé Abduch. Tomé, bom dia, obrigado pela presença aqui na CNN. Prazer é todo meu. Também ao meu lado, ela, Gabriela Prioli, para a gente começar esta conversa. Gabriela, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom, o tema está na mesa, internação compulsória, a pessoa sendo obrigada a ser isolada, a ser internada. Eu vou começar com o Tomé Abduch, o nosso grande debate de hoje. Você concorda com esta portaria que fala até em prisão? Gutino, concordo sim. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de extrema importância no nosso país, onde deve haver uma solidariedade do povo brasileiro em relação ao coronavírus. Nós já temos aí um aprendizado grande nos outros países e nós sabemos que quem não tomar uma medida agora, de forma forte, imediata e responsável, nós podemos ter um gráfico com uma curva muito significativa e muitas pessoas poderão morrer no nosso país. E além disso, o caos do nosso sistema público, que com certeza vai acontecer. Nós vivemos um país onde já sabemos que o nosso sistema trabalha no seu limite no dia a dia. Imaginem só se nós não tivermos uma atitude imediata. A questão de usar força, caso as pessoas não concordem em estarem sendo internadas e dirigidas no hospital, ela se faz necessária sim e foi uma medida muito correta, no meu ponto de vista, tomada pelo ministro Sérgio Moro e pelo ministro Mandetta. Nós vamos agora ouvir a Gabriela Prioli. Eu só explico que no argumento inicial não há interferência, não há a conversa entre os debatedores. Eu estou com a portaria na mão aqui, assinada pelo ministro da Saúde e também pelo ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça. Pergunto a você agora, Gabriela Prioli, a sua visão. Você concorda com esta portaria assinada ontem? Oi, Gotino, bom dia, Tomé. Queria falar um bom dia para o Caio que está assistindo a gente de casa e desejar aí para ele melhoras rápidas para que você possa estar aqui na bancada com a gente o mais rápido possível. Olha, eu não poderia concordar mais com a fala do Tomé. A gente está aqui num debate que as pessoas esperam uma discordância, né? Mas acho que a fala dele foi extremamente responsável, concordo com tudo que ele falou. Acho que ele tem uma visão muito em prol do interesse público e menos individualista. Eu vou fazer algumas considerações técnicas, como eu faço sempre, a respeito da portaria. Eu acho que a portaria tem maior relevância naquilo que se refere às medidas que podem ser tomadas pelas equipes médicas e na possibilidade de você solicitar força policial para poder impor as medidas de isolamento e quarentena. Porque, claro, e isso é uma medida que coloca o interesse de toda a população, então a saúde pública, em primeiro lugar, em detrimento da liberdade individual, e eu venho falando desde segunda-feira que essa é a melhor postura a ser adotada pelo governo. A gente precisa lembrar que, muito embora a gente devesse esperar das pessoas que elas tomassem essa atitude de forma automática, nem sempre isso acontece, então a gente precisa garantir que as autoridades tenham algum poder de imposição desse tipo de medida que é fundamental. Sobre a questão penal, aí eu tenho algumas dúvidas e eu vou explicar por quê. A gente tem 3 momentos legislativos em relação a esse problema do coronavírus. Num primeiro momento, foi editada a Lei 13.979, em fevereiro de 2020. Essa lei falava das medidas da situação de emergência e algum tempo depois, no dia 11 de março de Gabriela, 2020... eu acabei de falar que não é para ter interrupção nos argumentos iniciais, mas eu quero te pedir perdão, porque a gente tem um breaking news neste momento, por favor. Breaking News, CNN. Olha, a informação que chega para você que assiste a CNN neste momento, o general Augusto Heleno está com coronavírus. Pois é, Gotino, que notícia triste, né? É uma situação muito delicada que a gente está vivendo. Também desejo melhoras para o ministro, para o general Heleno. Acho que a conduta dele, que se coloca espontaneamente em isolamento, faz a gente perceber o quão importante é a gente ter responsabilidade individual. E aí a gente releva também, de novo, a gente fala mais uma vez da importância dessa portaria. A gente já tinha uma portaria de 11 de março de 2020,
falando das medidas de isolamento e de quarentena e já dizendo que as medidas eram obrigatórias e que existia possibilidade de responsabilização nos termos da lei. Ontem, os ministros da Justiça e da Saúde reiteram essa impositividade das medidas para que as pessoas que são diagnosticadas, ainda que assintomáticas, como é o caso do general Heleno, para que elas fiquem em isolamento, para a gente conseguir achatar essa disseminação do vírus, a curva, então, para que a gente não tenha um surto com as maiores proporções de maneira tão rápida. E eu acho, inclusive, essa portaria número 356, Gotino, é a que fala que os hospitais que fizerem os testes que derem positivo, eles têm que enviar uma amostra para as instituições Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Evandro Chagas e Instituto Adolfo Lutz, para que o Estado tenha o controle aí da forma de realização dos exames. Insisto que as pessoas devem voluntariamente se colocar, ter cuidado com essa questão do coronavírus, e acho que isso nos leva de novo para a avaliação que a gente fez na segunda-feira, que é como foi complicada a reunião do domingo, essas manifestações que tiveram lugar no país inteiro e que foram encorajadas pelo presidente da República. E aí eu aproveito que o Tomé está aqui debatendo comigo na bancada, eu sei que ele é representante do movimento nas ruas. Tomé, eu vou me permitir te perguntar qual foi o posicionamento do movimento nas ruas, qual é a sua posição pessoal a respeito das manifestações do domingo e da postura do presidente da República em participar, enfim, e encorajar os atos. Gabriela, essa manifestação se iniciou há mais ou menos 2 meses atrás, onde os grupos menores, e juntos esses grupos são gigantes, eles colocaram uma data para uma manifestação de apoio ao governo, não uma manifestação de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Nós, do Movimento nas Ruas, aderimos a essa manifestação nas últimas semanas, organizamos com as nossas lideranças em todo o Brasil para que as manifestações acontecessem, mas nós vemos analisando a questão do coronavírus já há quase 15 dias, e na semana passada, em conversa com alguns especialistas do Hospital Albert Einstein, do Hospital Sírio-Libanês, nós entendemos que seria uma grande irresponsabilidade nós, como porta-vozes de um grande movimento que mobiliza grandes massas, estarmos participando dessa manifestação. Nós fomos muito atacados pela mídia, pelos outros integrantes, mas nós precisamos nos preocupar em preservar a vida das pessoas. Nós não somos um grupo que estamos nas ruas para ter seguidores, e sim para fazer o que é certo e defender o povo brasileiro. Nós achamos de uma grande irresponsabilidade esses outros grupos que motivaram as pessoas a estarem nas ruas, ainda mais nós tendo a nós o histórico dos outros países. Somente ontem morreram 400 pessoas na Itália, a informação que eu tive de um primo meu que está lá. Então esse momento é um momento de união nacional, de responsabilidade. Eu gostaria muito de fazer um pedido às nossas autoridades no nível federal, estadual e municipal para que a gente, por favor, tenha algum tipo de atitude um pouco mais enérgica para poder conter esse vírus. Na minha opinião, seria o fechamento do metrô, do transporte público e todos aguardando para a gente entender como a coisa vai caminhar aqui no Brasil. E como é que você viu a atitude do presidente ao estar em contato com as pessoas que o apoiavam no domingo? Olha, Gotino, o presidente não foi ele que pediu essa manifestação, ele apoiou a manifestação. Eu entendo que a atitude dele de estar com as pessoas pode ter sido sim equivocada, porém, sendo ele um militar e as pessoas já estando às ruas, eu acho que ele se sentiu na obrigação de poder estar junto com eles. Então eu vejo sim de uma maneira equivocada a colocação dele, mas não da maneira como está sendo colocada pela grande mídia, que deve impedir o impeachment dele. Aquilo foi um gesto que significa simplesmente um apoio às pessoas que já estavam lá, mas deveria ter sido um pouco mais bem pensado, não tenha dúvida disso. Só lembrando você que acompanha a CNN neste momento, o general Augusto Heleno está com coronavírus, essa é a notícia que chegou agora há pouco. Ele é o 16º da comitiva de Bolsonaro a testar positivo. Esse é o tweet feito pelo general, que colocou na rede social informando o resultado do segundo exame que ele realizou e acusou positivo. Agora ele aguarda a contraprova da Fiocruz. Não tem sintomas, diz que está sem febre, não apresenta qualquer dos sintomas relacionados ao Covid-19, mesmo com o resultado dando positivo. Ele está isolado em casa e não vai atender telefonemas. Agora eu passo a palavra para Gabriela Prioli. Olá, Gotino, pela primeira vez, acho hoje a gente vai discordar, eu e o Tomé, porque, enfim, o Tomé fala que o presidente não pediu as manifestações, e aqui, como todo mundo já sabe, já falei sobre isso na segunda-feira, eu discordo desse posicionamento, porque eu acho que a gente tem, enfim, provas
suficientes para demonstrar que o presidente convocou sim as manifestações do domingo. A gente tem uma convocação num âmbito mais restrito pelo WhatsApp, quando ele chama as pessoas para a manifestação do dia 15/3, que teve lugar no último domingo, acompanhada de alguns vídeos, o enaltecendo, colocando numa posição quase de Messias. Aí depois a gente tem o presidente numa manifestação pública em Roraima, falando para as pessoas comparecerem à manifestação. E aí a gente tem uma fala dele junto com o ministro da Saúde, o ministro Luiz Henrique Mandetta. Aí dessa vez, corroborando a orientação do ministro no sentido de não encorajar as aglomerações, mas aí no domingo, quando as pessoas decidem ir às ruas, o presidente desde o início do dia começa a postar fotos das pessoas nas ruas, nas manifestações, o que contrariava o posicionamento e a orientação do seu ministro. E aí, como eu disse, ele desautoriza o próprio ministro e encoraja as pessoas a se juntarem a essas manifestações. Então eu acho que tem sim uma postura ativa do presidente que a gente deve classificar da forma como ela deve ser analisada, que é irresponsável. Então o presidente não pode se esconder atrás dessa coisa de eu devo partilhar ali, estar com as pessoas que me elegeram, porque isso representa um risco para todo mundo, não só um risco para as pessoas que estão lá. Então foi o que eu falei, se as aglomerações representassem um risco só para as pessoas que decidiram ir às ruas, a gente teria um problema que as afeta individualmente e talvez a gente não devesse se manifestar de forma tão incisiva. Mas a partir do momento que elas se aglomerarem, faz com que a possibilidade de disseminação do vírus se torne maior, isso representa um risco para todos nós. Então a gente deve ter responsabilidade com o todo e não só com o individual. Perfeito. Quero agradecer aos nossos debatedores, que a gente mudou um pouco o tema no meio aqui da programação por conta da notícia que chegou. Agora a gente vai retomar o tema do grande debate, que é a internação compulsória. O que é a internação compulsória? Para ficar fácil para você o entendimento, a pessoa ela é obrigada a ser isolada, a ser internada, a ser levada por um agente de saúde em um momento em que ela se recusa. Mas como se trata do coronavírus, essa pandemia anunciada pela OMS, uma portaria foi editada pelo ministro da Saúde e também pelo ministro da Justiça. Foi bem no momento que eu interrompi a Gabriela Prioli. Queria que você retomasse o seu comentário e falasse até sobre essa questão da criminalização dessa atitude. Perfeito. Então, como eu estava dizendo, a gente tem 3 momentos nessa questão das medidas impositivas. A lei de fevereiro, aí em 11 de março de 2020, a gente tem uma portaria do Ministério da Saúde sozinho, que é a 356, e essa portaria já falava da impositividade das medidas de isolamento, dizia quem poderia determinar a medida de isolamento e, mais que isso, trazia um anexo para que a pessoa assinasse dizendo estar ciente de que ela tinha recebido uma ordem de ficar isolada. Nessa portaria de 11 de março já tem um artigo, o artigo 5º dessa portaria, que diz que o descumprimento das medidas descritas por essa portaria pode ensejar responsabilização nos termos da lei. A responsabilização nos termos da lei nada mais é do que a responsabilização segundo as regras do Código Penal. Então, o que me parece dessa portaria de ontem? Eu vejo como algo positivo, então a gente está reforçando, talvez seja um sinal para a sociedade, e aí o ministro da Segurança Pública, da Justiça e da Segurança Pública, junto com o ministro da Saúde, falando que isso pode inclusive encerrar a responsabilização criminal, mas no meu ponto de vista a gente já tinha a possibilidade de responsabilização criminal a partir do dia 11 de março, porque na portaria 356 já estava dizendo, a portaria 356 já dizia que as medidas eram obrigatórias. E o artigo 268, eu até mencionei ele na segunda-feira, fala infringir determinação do poder público, destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. Então, eu me pergunto aqui, por que será que a gente teve essa portaria na data de ontem? Porque as pessoas podem ser levadas a acreditar que só a partir de ontem é que a gente tem a possibilidade de incursão aí, de responsabilização das pessoas pelo crime do 268. E a portaria tem alguns probleminhas técnicos relacionados à prisão, até porque diz que se a pessoa não se submeter à ordem de isolamento ou de quarentena, é possível a prisão em flagrante, usa o poderá, quando na verdade é o deverá. Se uma autoridade percebe a prática de um crime, aqui o crime do 268 ou o crime do 330, a lei 9.099 já fala que a autoridade deve lavrar o termo circunstanciado. Então não tem um poder, mas tem um dever. E aí as medidas relativas à prisão devem ser analisadas com bastante cuidado, porque o que a gente vai fazer? A gente vai prender essa pessoa em flagrante e vai levar para onde? A gente tem lugar para manter essas pessoas isoladas? A portaria fala em um local seguro e isolado. Então, mas aí a gente precisa pensar em dificuldades práticas, né? A portaria diz o seguinte, olha, a pessoa tem que levar para um lugar seguro e isolado.
Tá, para onde a gente vai levar? Uma pessoa presa em flagrante, ela tem que depois de 24 horas passar por uma audiência de custódia. Tudo bem, você pode dizer que a audiência vai ser feita por videoconferência? Depois a portaria diz que as medidas cautelares diversas da prisão, elas devem ser justificadas, quando na verdade a lógica é inversa. No Brasil, a medida da prisão é a medida mais extrema. Então, primeiro o juiz vê se as medidas cautelares diferentes da prisão são suficientes para, em último caso, aplicar a prisão. Nesses crimes especificamente, a gente tem uma dificuldade adicional, porque o Código de Processo Penal exige para a decretação da prisão preventiva uma pena maior do que esses crimes têm. Então, são dificuldades técnicas aí do processo penal que enfim, tenho dificuldade na portaria. Eu vou passar a palavra para o Tomé Abduch, mas o artigo 9º diz, na hipótese de configuração de crime mais grave ou concurso de crimes e quando excepcionalmente houver imposição de prisão ao agente infrator, recomenda-se que as autoridades policial e judicial tomem providências para que ele seja mantido em estabelecimento ou cela separada dos demais presos. Tomé Abduch, ontem eu ouvi o ministro da Justiça, Sérgio Moro, falando sobre isso a uma emissora de rádio, a Jovem Pan. Ele falou ontem à noite sobre essa questão da prisão. Ele falou que a prisão deve ser o último caso realmente, mas que é uma possibilidade sim. Tomé. Olha, o nosso país, ele tem um nível cultural, infelizmente, muito baixo, né? Nós sabemos que o nível de educação do nosso país é muito baixo. A informação nem sempre chega para as pessoas que precisam chegar e não percebemos ainda uma interação do povo brasileiro com o que está acontecendo. Então, eu achei muito assertiva a postura do nosso ministro Sérgio Moro e também do ministro Mandetta em estar criando essa portaria. Essa portaria ela foi balizada numa lei criada, que é a Lei 13.979, no dia 6/2/2020, que foi assinada pelo presidente da República e pelo nosso ministro Mandetta, onde ele coloca alguns limites. E eu entendo que essa lei ela é apenas um remédio para não ser utilizado ou pouco utilizado se necessário. O ideal seria a consciência do povo brasileiro de saber que nós temos que fazer um isolamento neste momento para que a gente possa evitar a propagação dessa doença. Então eu apoio sim, eu acho que se eventualmente tivermos pessoas que não respeitem o que está sendo colocado, colocarão a vida de outras pessoas em risco e elas devem ser sim intervidas pela nossa lei. Gabriela Prioli está aqui e a gente convidou Tomé Abduch para participar do grande debate para a gente falar sobre internação compulsória, quando a pessoa é obrigada a ser internada, ser levada para um isolamento por conta agora do coronavírus. Então eu retomo o grande debate já para a parte final do nosso debate de hoje. Eu começo com você, Tomé Abduch, por favor. Olha, eu acredito que esse momento que nós estamos agora não é um momento para que a gente discuta ideologias, é um momento para que a gente possa unir o nosso país. Nós estamos passando uma das crises mais sérias que esse país já viveu, porque ela não é somente uma crise financeira, ela é uma crise que pode mover a vida dos nossos cidadãos. Muitos de nós podemos perder familiares muito queridos, a gente acabou de ver agora, né, a nossa solidariedade ao general Heleno com 72 anos, então nós temos que discutir agora o problema desta doença que pode devastar o nosso país caso a gente não tome as posturas sérias e com devida seriedade neste momento. Então, como eu falei anteriormente, eu peço às autoridades que façam imediatamente o fechamento das estações de metrô, de ônibus. Nós vamos ter um problema econômico a qualquer momento, seja agora ou seja daqui a 15 dias. Só que hoje nós ainda podemos salvar muitas vidas. Daqui a 15 dias nós não sabemos como estará a questão do coronavírus. Então esse é o pedido que eu faço e cuidem um dos outros. Esse é o momento de nós nos ajudarmos, ajude o seu vizinho, não saiam de forma nenhuma comprando desesperadamente nos supermercados, porque há pessoas que podem comprar e outras que não podem. Então vamos nos preocupar agora e nos ajudarmos. E são nesses momentos que os grandes homens e as grandes mulheres fazem a diferença. Temos que nos ajudar e fazer o que é certo para que a nossa população possa passar por esse período triste que estamos vivendo. Gabriela Prioli. Olha, Gotino, Tomé, eu gostei muito da fala do meu debatedor, acho que de fato é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa se unir para lidar com esse problema e deixar de lado as posições políticas. Acho que o nosso debate hoje aqui foi uma prova de que isso é possível, né? A gente conseguiu ter um debate que concorda nos pontos essenciais, embora tenhamos discordâncias pontuais, e é assim que deve ser. A gente tem que ter um debate propositivo para que a gente possa trazer opiniões diferentes e, enfim, chegar, às vezes, a algum meio termo, mas sempre colocando questões que devem ensejar a União em primeiro lugar. E aqui eu digo sobre a portaria especificamente, acho que foi uma iniciativa positiva. Acho que, de qualquer forma, é bom que a gente reforce a possibilidade dessas imposições do isolamento ou a imposição da quarentena. Acho importante que a gente tenha uma comunicação
significativa para o público, no sentido de que existem consequências penais para as pessoas que decidem descumprir as ordens das autoridades de saúde. A única coisa que eu falei é que eu acho que ela não era necessária, porque a gente já tinha a possibilidade de tipificação pelo artigo 268 do Código Penal desde o dia 11 de março, quando o Ministério da Saúde editou a portaria número 356. E aqui, já que a gente falou sobre deixar a polarização política de lado, para a gente se unir e conseguir aí enfrentar esse problema dessa pandemia de escala global que é o coronavírus, eu ressalto também uma coisa que vai de encontro ao que falou o Tomé nesse final de debate, que é o que a gente precisa agora das nossas autoridades públicas é de liderança também. Então, as autoridades públicas, elas não só devem tomar medidas administrativas para garantir que a gente consiga lidar com esse problema da melhor forma possível, mas elas precisam se comportar de uma maneira que sirva de exemplo para o povo brasileiro. Então, acho importante não só que a gente tenha responsabilidade individual, mas que a gente cobre dos nossos representantes o mesmo tipo de responsabilidade. Gabriela Prioli, obrigado pela participação mais uma vez no grande debate. Hoje eu agradeço o nosso convidado Tomé Abduch. Obrigado, bom dia. Obrigado. Se inscreva em nosso canal, curta, comente e compartilhe. Não se esqueça de acionar o sininho para receber diariamente os nossos vídeos.